Olá, mais uma vez estamos aqui juntos, né, para ler Elizabeth Reich, Iniciação. Fazendo uma recapitulação, essa menina, que a gente ainda não tem o nome, né, dela, vem fazendo esse relato desde que ela era bem pequena, né, contando todas as coisas, né, corpóreas e extracorpóreas que já lhe aconteceram. Ela agora acabou de casar, né? Então tem 20 anos mais ou menos de idade. Teve uma partezinha aqui do livro que ela fez um comentário sobre a importância de se ter o diploma, que o pai dela sempre dizia que... Dá licença, vou sentar um pouquinho em cima da perna. Que o pai dela sempre dizia que se a vida fosse boa, tudo bem, não precisasse ela trabalhar, tudo bem, mas se não, era importante que ela e os irmãos tivessem um diploma. E ela fez uma citação ali atrás, ela citou a Guerra Mundial. Então, eu acho que ela ainda vai passar por essa fase, né? A última que eu li foi O Segundo Encontro com a Morte, pelo que ela relata, quando ela alcança uma determinada meta, né, que ela estabelece, parece que ela sente esse vazio muito grande, como se ela estivesse pronta, né, para que a vida termine. Mas aquela voz sempre fala com ela que ela tem que seguir. Então vamos para a parte 14. Ela tem 4 páginas. Eu não sei se vai dar quase 30 minutos. Se der quase 30 minutos, bom, eu leio a 14 e depois a 15, tá? Então vamos lá. A 14, desculpa, engasguei. A 14 se chama Trevas. E ela começa assim. Minha constituição física lembrava muito a de papai, pois eu também era alta. Apesar de meus cabelos não serem tão escuros como o dele, ainda assim tinham um tom castanho escuro. Minha pele não era tão rosada como a de mamãe, porém pálida como a do papai. A única diferença estava na cor dos olhos. Os meus eram azul escuros e não pretos. Depois que me casei, fiquei ainda mais pálida. E minha excessiva magreza chamava a atenção. Não conseguia me adaptar à ideia da temporalidade e da transitoriedade. Por isso nunca conseguia ser, de fato, inteiramente livre e feliz. A constante pressão emocional acabou influenciando de maneira negativa a minha saúde física. Certa noite fui me deitar sentindo-me muito bem. De manhã, ao abrir os olhos, sem querer fitei o teto do quarto e, para minha surpresa, constatei a presença de um grosso traço preto. Fiquei tão espantada que logo sentei na cama. Quis verificar melhor o que poderia ser aquele estranho risco preto. Então ele moveu-se para cima e tornou a descer lentamente. Fiquei tão assustada que meu coração quase parou. Percebi que o risco preto não estava no teto, mas em meus olhos. Abri-os e fechei-os alternadamente, olhando uma vez com o direito, outra com o esquerdo. Descobri que o risco só ficava visível no interior do meu olho direito. Eu já tinha ouvido falar de uma perturbação visual denominada mouches volantes. Vêem-se pequenos pontos pretos dançando diante dos olhos, como se houvessem moscas cruzando-se ao voar. Ouvira dizer que se tratava de um fenômeno resultante do nervosismo e que não era perigoso. Procurei observar com bastante atenção para verificar a presença de tais mouches volantes. Olhei para cima e para baixo.
O risco preto movia-se segundo as leis da gravidade. Pareceu-me que um fio grosso havia sido amarrado em algum lugar. O resto do fio pendia solto, e a cada movimento dos meus olhos, movia-se na mesma direção. Não se tratava de uma ilusão nervosa, mas de algo que tinha um fundamento físico objetivo. E então iniciou-se o calvário conhecido por todos que têm uma doença que a ciência médica humana não consegue diagnosticar. Fui examinada por vários professores famosos no ramo e o resultado foi a constatação de que meu problema não tinha cura, pois não resultava de nenhuma doença orgânica. Um dos médicos disse: "Isso nem sequer é uma doença, portanto, não pode ser curado. Trata-se de um fenômeno que costuma aparecer em pessoas idosas e que é bastante raro entre jovens, tal como ficar com os cabelos totalmente brancos na juventude devido a alguma forte pressão emocional. Como tratar de um processo desses? Existe a possibilidade de o mal estacionar quando a pressão emocional desaparece. E quanto à cura? Somente podemos curar doenças. A ciência médica se vê impotente contra esse problema visual. Em pessoas idosas, ele não oferece perigo, pois seu desenvolvimento é bastante lento. Contudo, no caso de pessoas jovens, é imprevisível. Do ponto de vista orgânico, seus olhos estão perfeitamente sadios. Contudo, são hipersensíveis. A senhora foi capaz de ler todas as letras da lousa de testes, até mesmo os dados sobre o local de fabricação. É difícil encontrar olhos assim. Talvez se ache um caso em 1000. Sua capacidade de percepção também é muitíssimo intensa. A senhora consegue ler corretamente letrinhas impressas sob uma luz bem fraca, sob a qual a maioria das pessoas não distinguiria o número de dedos que eu agitasse diante de seu rosto. Somente alguns marinheiros têm olhos assim, capazes de ler de uma distância inacreditável as horas que os ponteiros do relógio da torre da igreja de uma cidade litorânea assinalam. Mas os marujos vivem em constante contato com o salgado ar marinho. Não sofrem de nervosismo, nem tampouco de depressão espiritual. Têm suficiente capacidade de resistência a ponto de manter equilibrada a sensibilidade da vista. A senhora é uma mulher que vive na cidade grande, cujo ar poluído não favorece a resistência física. E, além disso, está tão magra a ponto de parecer transparente. Diga-me, não vive sob constante tensão emocional? Não, professor, respondi. Sou perfeitamente feliz. Como poderia explicar-lhe o fato de que me sobrecarregava? Como poderia explicar-lhe que o fardo que me sobrecarregava era a transitoriedade? Como poderia dizer-lhe que lutava contra o tempo que corre inexorável e que arrasa todas as criaturas e a sua felicidade para a destruição, para a morte? E mesmo que lhe tivesse confiado isso, como ele me livraria dessa carga? Melhor fazer outra pergunta. Professor, esse sintoma também pode surgir no outro olho? Como posso saber? Esperemos que a injeção de sal que lhe darei a ajude e que essa hemorragia ocular possa ser absorvida. Também desejo que o outro olho não seja atingido, mas não posso fazer profecias, muito menos dar-lhe garantia de cura. Coma bem, trate de fazer sumir essa anemia,
a fim de que a sua resistência orgânica possa ser intensificada. Em todo caso, use sempre óculos escuros quando se expuser ao sol, para que o sangramento se atenue. Descanse bastante e vamos esperar que seu olho melhore. Isso bastou para mim. Fui com meu marido à casa dos meus pais e fiquei com a impressão de que outra pessoa sofrera tudo isso no meu lugar. Ouvi como se alguém respondia às perguntas dos meus pais. Observei como esse alguém jantou com eles. Contudo, se tornara tão diferente e estranho. Todos os membros da família ficaram muito preocupados. Contudo, procuraram não demonstrar seus sentimentos, esforçando-se por se mostrarem alegres. Mamãe tentou consolar-me. Fique tranquila, tudo isso vai melhorar logo. Ninguém na família, tanto do lado do seu pai como o meu, jamais teve alguma doença visual. Logo seu olho ficará bom outra vez. Não pense nisso. Não pense nisso? Como não pensar em algo que ficava dançando diante dos meus olhos? Como esquecer se o fio preto se introduzia e perturbava qualquer imagem para o qual olhasse? Quando fitava alguém, o traço preto às vezes ficava sobre o nariz ou a testa da pessoa, descendo lentamente em seguida até a boca. E mais tarde, quando as manchas pretas em meu olho foram se multiplicando cada vez mais, via tudo como se estivesse observando as coisas através de uma tela suja e rota. Como deixar de pensar nisso? No primeiro dia, senti-me como se um pesado rochedo tivesse desabado sobre a minha cabeça, deixando-me achatada e inteiramente destruída. Não podia compreender. Meus olhos corriam um grave risco? Um fenômeno geriátrico? Impossível. Isso era impossível. Era um sonho pavoroso de que eu precisava despertar. Assim que esse pesadelo acabar, pensei, poderei respirar outra vez leve e livremente. Entretanto, não despertei desse pesadelo. Sentava-me diante do espelho e me examinava com atenção. O espelho devolvia a imagem de um rosto infantil, com grandes olhos azul escuros, bem abertos. E esses olhos demonstravam um fenômeno que costuma aparecer em pessoas velhas. Mas eu ainda era jovem, mal começava a viver e já estava envelhecendo. Sim, lá no alto da montanha, quando me ocorrera pela primeira vez a ideia da morte, eu já descobrira que tudo era efêmero. Isso, porém, aconteceria tão depressa assim? De forma tão inesperada? Naquela ocasião, eu me tranquilizara com o fato de que ainda dispunha de tempo. Na verdade, de muito tempo ainda. Mas acaso esse tempo já se estaria esgotando? Seria possível que o corpo não envelhecesse por inteiro e que justamente um órgão tão vital como o olho pudesse ser destruído em primeiro lugar? E além disso, o corpo ainda poderia continuar a viver durante bastante tempo sem usar os olhos. Cega? Horrível. Horrível. Não conseguia suportar o fato. Queria fugir, desaparecer. Mas de onde? Minha infelicidade, as nódoas pretas do olho, eu as levaria comigo para onde quer que eu fosse. Caí numa profunda depressão que somente pessoas que passaram por acontecimentos semelhantes podem entender. Como meu coração se confrangia cada vez
que via pessoas cegas. Como eu as entendia! Não podia me esquecer do meu desespero nem por um instante, nem por minutos. Os pontos pretos agitavam-se diante do meu nariz e se modificavam com o transcorrer do tempo. De manhã, assim que acordava, tornou-se um hábito examinar meus olhos. Teriam piorado? Ainda poderia ler as letrinhas com o olho direito? Quando via que não, quando constatava, com tremendo susto, que o problema havia piorado, o sangue subia à minha cabeça. E com o coração batendo aceleradamente, continuava a investigação para verificar até que ponto. Ah, Beethoven! Foi naqueles dias que entendi o desespero que você deve ter sentido com sua surdez. Você conheceu esse estado, esse pânico, em que temos a impressão de que não dá mais para suportar, de que é preciso fugir a esse terrível sofrimento. Sim, mas para onde? A infelicidade iria junto. Não é possível livrar-se dela, é impossível sair da própria pele. Temos de carregar nossa desgraça para onde formos. Meu desespero relativo à transitoriedade não bastara. Agora eu levava como eterno lembrete da destruição e da morte essas manchas pretas diante dos olhos. Às vezes, tinha a sensação de estar enlouquecendo devido à sua dança frenética, mas não havia misericórdia. Nunca mais pude me alegrar de verdade com coisa alguma. Meu marido fazia de tudo para que eu esquecesse o estado da minha vista. O que quer que fizesse, porém, fosse qual fosse o presente que me trouxesse, eu não me alegrava. Em tudo eu via transitoriedade, pois em tudo enxergava as manchas negras. Da mesma forma como os cartuchos, que tinham de observar o M da palma das mãos para recordar as palavras de Memento Mori. Também as nódoas negras que via constantemente diante do olho me lembrava a cegueira e a morte. Quando meu marido me levava até um local onde a paisagem era bonita, eu pensava: por quanto tempo ainda verei a luz do sol, as montanhas, os prados, o céu, toda a natureza? Quando ia à ópera e assistia às magníficas representações, refletia: por quanto tempo ainda poderei vê-las e aos lindíssimos movimentos das bailarinas? O desespero ocasionado pela terrível realidade tomara conta de mim, pois o processo, ainda que de maneira atenuada, havia se iniciado também no outro olho. Portanto, enfrentava a perspectiva de ficar cega. E nem sequer podia chorar propriamente o fato. Bem, também nunca tivera facilidade para me derramar em prantos. Considerava o choro de todo inútil, uma espécie de autocomiseração, de autocompaixão, um comportamento indigno para mim. Agora estava definitivamente proibida de chorar, pois isso prejudicaria minha vista de maneira extraordinária. Suportava o desespero sem demonstrá-lo, sem nunca falar nele. Havia algo que eu entendera. Se ficasse falando a todo momento sobre os meus olhos, todas as pessoas do ambiente em que vivia sofreriam igualmente a pressão emocional a que eu estava submetido. E visto que o ser humano quer se livrar por instinto de tudo que lhe é desagradável ou prejudicial, em seu inconsciente logo haveriam de desejar livrar-se de mim. Não queria incomodar ninguém com minhas lamúrias, nem tornar-me uma pessoa tediosa.
Ao contrário, eu me mostrava sempre divertida e bem-humorada, como um palhaço que esconde sob sua máscara a mais profunda melancolia. Assim, suportei o sofrimento em silêncio. Esse golpe também destruiu minhas pretensões artísticas. Ao lado dos meus estudos de piano, havia anos que me dedicava com afinco ao desenho e à pintura. Meus professores esperavam que apresentasse grandes resultados. Sentia enorme prazer em pintar. Agora estava tudo acabado. Quando queria pintar, sempre via manchas pretas dançando diante dos olhos. Isso me perturbava e me deixava muitíssimo nervosa, de modo que tinha que me controlar para não arremessar longe os pincéis. Já não dispunha de energia e o pensamento de que teria de abandonar qualquer forma de fama e sucesso que viesse a obter com o tempo, devido à cegueira, me paralisava. Não. Então era bem melhor desistir de vez da pintura. Preferia praticar piano, pois este também podia ser tocado pelos cegos. E praticava piano com os olhos fechados. Andava pelo quarto e tentava achar os diferentes objetos com os olhos fechados. Tentava vestir-me e pentear-me de olhos fechados, a fim de que, se a cegueira viesse, não me pegasse desprevenida. E, sobretudo, pelo fato de que, fechando os olhos, eu tinha a chance de deixar de ver aquelas manchas pretas dançando constantemente diante deles. Era a minha única salvação. As injeções de sal foram uma grande provação. Os nervos queriam proteger os olhos do perigo. As pálpebras se cerravam de forma reflexiva no momento em que algo se movimentava diante da vista. Precisei dominar esses reflexos naturais e reagir contra eles. Devia manter os olhos abertos, imóveis e olhar, pois quando estavam abertos, quer quisesse, quer não, podia ver o médico espetar o olho com aquela agulha. Precisei aguentar isso 20 vezes. Não sabia que o ato de dominar os instintos naturais é um dos mais potentes exercícios yogis, que possibilita obter controle sobre o corpo. Fui obrigada a fazê-lo por circunstâncias do destino. E com isso, obtive um domínio extraordinário sobre os nervos. Naquela ocasião, entretanto, quando o médico me levou pela primeira vez até a sala onde a injeção seria aplicada, precisei me controlar demais para não cambalear. E foi a muito custo que me despedi dele com um sorriso forçado. Tive a impressão de que os músculos de minha boca haviam se enferrujados. Para isso não havia injeção de sal que adiantasse. Não fui procurar mais nenhum professor. Cada vez mais me sentia desesperançada. Todos diziam o mesmo. Nenhuma doença orgânica. Os olhos estavam perfeitamente sadios. Apenas o corpo vítreo estava ficando turvo. Eu via cada vez menos. Não é verdade que dá na mesma ficarmos cegos com olhos sadios ou doentes. Eu tinha de aceitar o que era evidente. Precisava render-me aos fatos. Mas não podia. Como uma criatura pode render-se? Como pode achar certo ficar cega? A imutabilidade e eu, ambas nos havíamos confrontado. Não se tratava da questão de eu ter de me submeter. Não conseguia desistir, portanto, queria ser aniquilada. Naquela noite em que o traço preto surgiu pela primeira vez,
fui abatida. Só que não percebi logo o fato. Aquela jovem alegre, malcriada, vaidosa e dependente dos sentidos, que queria ser uma artista famosa, festejada e também uma mulher bonita, bem amada, foi aniquilada. Minha disposição secreta no que se referia à vida, que já se mostrara ao deparar-me com a morte pela primeira vez no alto da montanha, agora vinha à tona com toda intensidade. Agora eu podia, agora eu não podia, nem queria deixar morrer a voz interior que me lembrava constantemente da temporalidade. E quando não quis mais separar-me dessa voz, e passei a ouvi-la com toda atenção, descobri aos poucos e cada vez mais que se tratava de uma voz muito conhecida e querida, a voz dele. Ficamos aqui. Esse dele é escrito com letra maiúscula, então dele de Deus, né? Como ela fala sempre desde o início do livro. Fiquem bem, fiquem em paz. Até o próximo vídeo.